paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2024, estamos trabalhando sobre o tema A Bíblia, um livro inspirado, sensacional esse tema. Vamos trabalhar sobre a Bíblia, um livro infalível. Vai valer muito a pena para a nossa edificação. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal ou no Spotify, Janderson Nascimento, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em nome do Senhor Jesus. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui para a glória de Deus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também tem muita coisa boa disponível para você, para a tua edificação, em nome do Senhor. Agora eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, para meditarmos juntos na palavra, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre da CPAD em 2024, vamos trabalhar especialmente sobre esse tema, a Bíblia, um livro inspirado. E você, em Cristo, deve então estudar conosco a Palavra de Deus. Lembrando que esta lição da classe dos pré-adolescentes já foi comentada em 2022. É fundamental você entender como professor ou professora da classe dos adolescentes e pré-adolescentes que de 2 em 2 anos, as lições da CPAD dessas classes, elas retornam, tá? Porque entende-se que o adolescente e o pré-adolescente fica 2 anos nessa faixa etária e depois muda de classe. Então nós estamos retornando com essas lições e eu já comentei essas aulas aqui para vocês que ficaram de excelência para a tua edificação. Na aula de hoje, lição 4, nós vamos trabalhar sobre a Bíblia, um livro infalível. A nossa leitura bíblica de hoje se localiza então em alguns textos. Em Salmos 93, versículos 1 ao 5, vale a pena você ler esse material. O que a Bíblia diz que está em Marcos capítulo 13, versículo 31. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você, tanto na classe dos adolescentes, pré-juvenis, sempre às 18 horas. E toda sexta-feira eu encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde nós estamos ministrando essas lições para a tua edificação. Nesse momento, durante esse trimestre, eu espero que você tenha uma aula de excelência a partir das lições que nós vamos repostar aqui para você, para a tua edificação. Ore por nós durante esse período. Nós estamos cursando o doutorado em teologia. Ore porque estamos buscando recurso para poder, então, ministrar aulas de excelência e melhorar também essas aulas para a glória de Deus. Então, durante esse período, nós vamos reaproveitar as aulas para nos preparar, então, para poder servir melhor aqui nas lições da Escola Bíblica Dominical para a tua edificação, para a glória de Deus. E por isso eu conto com as tuas orações. Hoje nós vamos trabalhar exatamente sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia como um livro infalível. Norman Geisler faz questão de dizer que a Bíblia alega ser um livro que tem autoridade de Deus, pelo fato de ser palavra de Deus. Ela alega ser a palavra de Deus. E é importante levarmos isso em consideração. Nós, como cristãos pentecostais, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não caímos no conceito errôneo de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma visão liberal. Na nossa visão, nós acreditamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, ela é um livro infalível, que é a proposta da aula de hoje. Vamos estudar também a respeito da inerrância que a Bíblia possui. Isso para demonstrar a firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. E eu espero que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a que professamos, declara que a Bíblia ela demonstra a autoridade divina. Nós acreditamos que ela é a nossa única fonte de autoridade, ela é inerrante, ela é infalível. Hoje nós estamos estudando sobre isso. Ela é completa e é também inspirada como palavra de Deus. E isso está presente em Salmos capítulo 19, versículo 7, João capítulo 10, versículo 35 também nos dá base para isso. Nós acreditamos que os autógrafos
possui então autoridade divina. Os autógrafos são os primeiros textos a serem escritos. Os autógrafos foram produzidos pelos autores bíblicos inspirados por Deus em épocas diferentes, ou seja, foram os primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Os autógrafos, eles se perderam com o tempo, pelo fato de serem escritos com materiais que se perdem, como argila, papiro, pergaminho. Após os autógrafos, surgiram então os apógrafos. É diferente, os apógrafos são as cópias dos originais. Essas cópias eram realizadas com fidelidade. E hoje o que nós possuímos são cópias de cópias. E por isso nós acreditamos que, com base nesse fundamento, cremos muito bem na autoridade divina e entendemos que a Bíblia é infalível por causa dessa questão. A Bíblia também, ela venceu o tempo. Em alguns locais, ainda hoje, no período em que vivemos, ela é perseguida. A Bíblia também, ela é proibida. E você percebe, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia contém toda a verdade de Deus. Ela contém exatamente a verdade do Senhor, como está escrito em João 17:17. Nós acreditamos na inerrância da Bíblia pelo fato dela ser a palavra de Deus que revela Jesus. E nós acreditamos no Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador. E é por isso que é importante termos essa noção, que tanto os textos do Antigo Testamento como do Novo Testamento são inerrantes. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros, 5 grupos, como nós estamos estudando com você. O primeiro grupo, conhecido como Lei. O segundo grupo, conhecido como Livros Históricos. O terceiro grupo, conhecido como Poéticos. O quarto grupo, conhecido como Profetas Maiores. E o quinto grupo, conhecido como Profetas Menores. Acreditamos que o Novo Testamento ele também é inerrante, pois possui 27 livros. E esses 27 livros também estão organizados para facilitar a nossa leitura em 5 grupos. O primeiro grupo, conhecido como os Evangelhos. O segundo, como o livro histórico, onde entra aqui Atos dos Apóstolos. O quarto grupo, as Epístolas Paulinas. Paulo escreveu 13 cartas. O quinto grupo é conhecido como as Epístolas Gerais, onde nós encontramos aí um conteúdo universal para a Igreja de Deus. E o quinto grupo é conhecido como Revelação, onde entra aqui então o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos entender, à luz da palavra, que todos esses livros, os 66, são infalíveis, são inerrantes, porque são palavra de Deus. E eu espero que o Espírito de Deus fale com você. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, é importante para a gente. Deixa teu likezinho também. Vamos agora para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A Bíblia não falha. Quando nós paramos para entender sobre esse assunto, a Bíblia não falha, é importante olharmos para a própria Bíblia. O apóstolo Paulo comenta a respeito da inerrância da Bíblia e também comenta que ela é inspirada por Deus. Ele defende isso apresentando para o próprio Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. O próprio apóstolo Pedro também defende que toda a Escritura é inspirada por Deus, demonstrado em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, crer nessa inerrância e crer também nessa inspiração é defender exatamente essa doutrina, que a Bíblia não falha. Em segundo lugar, nós também entendemos que os autores do Antigo Testamento estavam conscientes quando eles estavam sendo inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, no momento em que registravam o texto sagrado. Cada mensagem que é produzida dentro do Antigo Testamento, como também dentro do Novo Testamento, demonstra exatamente a autoridade voltada da parte de Deus para guiar o povo de Deus. Em terceiro lugar, também é importante destacarmos que o próprio Jesus ensinou que a Escritura é inspirada, ela é inerrante e ela também é indestrutível. Mateus capítulo 5, versículo 18 fala sobre isso. Ela não falha, ela vence o tempo. E o próprio Jesus também demonstrou
a respeito da revelação divina que viria sobre os apóstolos em tempos futuros, demonstrado em João capítulo 16, versículo 13, 14, versículos 16 e 17, capítulo 15, versículos 26 e 27, demonstrando pela própria boca de Jesus que os apóstolos também seriam inspirados por Deus para escrever o texto sagrado. Toda a Bíblia revela Jesus. E é importante também considerarmos que negar a inspiração, negar exatamente a inerrância da Bíblia, negar que a Bíblia ela é um livro infalível, também é negar o próprio testemunho de Jesus, é negar a autoridade de Deus, é negar a palavra de Deus. E o nosso Deus é santo, o Espírito Santo também é santo e são revelados dentro da Bíblia. É claro que você precisa entender e considerar que a inspiração e a inerrância e essa questão de que a Bíblia é infalível andam juntas. Por isso, eu quero destacar com você o primeiro subtópico aqui da nossa lição, que trabalha o seguinte assunto: a palavra se cumpre. Quando você estuda a Bíblia, você descobre muito bem, nesse primeiro subtópico, que todas as profecias citadas no Antigo Testamento têm o seu cumprimento em Jesus, apontam para o Cristo. Os profetas do Antigo Testamento entendiam essa revelação. Essa revelação é conhecida como revelação progressiva. O que é isso? Gota a gota. De tempo em tempo, Deus revelava a respeito do Cristo o plano da salvação. E quando você estuda a respeito dessas profecias, você descobre que inerrância dentro desse conceito teológico é declarar que a Bíblia ela não contém erros, ela é infalível. Uma definição teológica, a doutrina da inerrância, ela trabalha exatamente o seguinte assunto, que a Bíblia não contém nenhum erro na inspiração, que ela é infalível, ela é completa como palavra de Deus. Salmo 119, versículo 140. Leia esse texto com os teus alunos. A Bíblia ela é inerrante porque ela contém informações que transmitem a verdade de Deus. Quando você olha para o testemunho dos apóstolos e o testemunho dos profetas, você descobre que tanto os apóstolos como os profetas apontavam para Jesus, revelavam Jesus, descreviam o Messias como Salvador, o plano de Deus. E esse plano é fundamental para o nosso crescimento em Cristo. Em segundo lugar, no nosso segundo subtópico, você vai descobrir que a própria Escritura confirma a sua questão infalível. Ela demonstra que ela é infalível. Por quê? Com base em João 10,35, o próprio Jesus disse que a Escritura não poderia ser anulada. Norman Geisler faz questão de dizer, ele é um grande pesquisador da área bíblica, faz questão de dizer que nós não vamos encontrar dentro da Escritura essa palavra, esse termo de demonstrar que a Escritura é infalível. Isso é um conceito teológico. Mas você encontra, então, versículos bíblicos que confirmam esse conceito. Isso acontece com o mesmo sentido da palavra trindade. A palavra trindade ela não é encontrada dentro da Bíblia, mas o conceito teológico está lá. Você vê, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo de Jesus, na comissão da igreja, na bênção apostólica também, sendo demonstrado dentro da palavra. Então, quando nós estudamos o conceito de entender que a Bíblia é infalível, descobrimos muito bem, a partir da perspectiva do Norman Geisler, que a Bíblia ela tem toda a autoridade final em questões de fé, por isso que ela é infalível. Isso está demonstrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Jesus, o próprio Jesus, disse que a Bíblia deve ser honrada acima de qualquer preceito ou tradição. Mateus capítulo 15, versículos 3 ao 6. A Bíblia também é palavra de Deus porque ela fala da autoridade do próprio Deus. João capítulo 10, versículo 34 e 35. Também é importante termos em mente que a Escritura ela é utilizada de uma forma muito especial e espiritual também. Ela foi combatida,
foi perseguida, foi proibida e é proibida em alguns países, e ela continua tendo toda a autoridade de Deus, porque a Bíblia fala de revelações espirituais, de coisas espirituais. O próprio Jesus se referiu à Bíblia como sendo a própria boca de Deus, a própria palavra de Deus, demonstrado em Mateus capítulo 4, versículo 4. E a palavra de Deus se cumpre diante do tempo. Mateus capítulo 5, versículo 18. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro muito bem que a Bíblia ela possui autoridade. Então, olhe para a Bíblia e entenda que ela tem autoridade, que ela é infalível, que ela é palavra de Deus, e descreva isso para os teus alunos em sala de aula. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, se essa palavra está falando ao teu coração, se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia não contém erros. Nesse segundo ponto, nós vamos tratar um assunto muito importante aqui. Em primeiro lugar, você precisa ter noção que a Bíblia, originalmente falando, quando foi escrita, ela é conhecida como autógrafo. É aquele primeiro momento em que o autor bíblico escreve com pena o texto que Deus estava lhe revelando para uma situação específica, para uma mensagem profética, de uma forma muito especial. O que nós possuímos são cópias a partir dos apógrafos. A palavra apógrafo significa cópias dos originais. Os apógrafos foram produzidos exatamente para reproduzir então com fidelidade o texto dos originais. O que nós possuímos são cópias de cópias. E aí então vem a questão: será que a Bíblia contém erros? O próprio Norman Geisler faz questão de dizer que não. A Bíblia ela não contém erros, especialmente estudando essa questão dos apógrafos. Por quê? Os apógrafos foram produzidos de acordo com as línguas originais, tanto em hebraico como aramaico e grego. E os judeus são fiéis na compilação do texto, são fiéis na compilação da reprodução da mensagem que está escrita. É claro que nós precisamos entender que hoje nós possuímos traduções desses primeiros apógrafos. E essas traduções são reproduzidas em diversos idiomas. E essas traduções tentam chegar exatamente ao sentido que o texto original está apresentando para a gente. Por isso é importante considerarmos algumas questões. Primeiro, Deus ele não pode errar. Então a Bíblia não contém erros. Segundo, a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela tem autoridade para isso. Terceiro, já que a Bíblia é a palavra de Deus, logo Deus também não pode errar. Então é importante nós considerarmos isso, que a Bíblia ela não contém nenhuma falsidade, nenhuma fantasia, nenhum erro. A Bíblia possui toda a autoridade plena e verbal, demonstrando essa autoridade do próprio Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia não induz ao erro. Esse é o primeiro subtópico do nosso segundo ponto. É importante entender isso, que a Bíblia ela não induz ao erro. Já que nós estamos estudando a respeito dos autógrafos e apógrafos, nós precisamos compreender que esses apógrafos são compilados de forma real, de forma fiel ao texto original. Para você ter ideia, os apógrafos ficaram conhecidos como os textos antigos de cópias do original. Existem outros textos que são relevantes também na sociedade hoje em dia, mas esses textos antigos não possuem, por exemplo, a quantidade de apógrafos que a Bíblia possui. Para você ter ideia, a Bíblia possui mais de 25 mil cópias, que são conhecidas como os apógrafos, cópias dos originais, que comprovam exatamente a fidelidade dessa compilação. A fidelidade de cada texto, a fidelidade da responsabilidade da palavra de Deus. E aqui já nos leva a entender, em consideração, que esses textos foram reproduzidos dos originais. E a Bíblia ela não induz ao erro, não induz à falsidade, à mentira e ao pecado. O que a Bíblia faz
é uma admirável responsabilidade de apontar para o Redentor, conforme Stanley Horton apresentado aqui na própria lição. A Bíblia, ela aponta para Jesus, ela descreve Jesus, ela aponta para o Cristo. E nós temos mais manuscritos antigos do que qualquer registro de texto antigo da atualidade presentes aqui na Bíblia. Nós também temos os apócrifos mais próximos dos originais. Para você ter ideia, os primeiros textos sagrados a serem escritos do Novo Testamento são a Carta aos Gálatas e o Evangelho de Marcos. Gálatas foi escrita possivelmente no ano 47 depois de Cristo. Cristo morre no ano 30. Se você contabilizar, são 17 anos depois que os primeiros textos passam a ser escritos. O Evangelho de Marcos é escrito entre 48 a 50. E os nossos textos de apócrifos datam aproximadamente uma diferença de apenas 25 anos desse processo da escrita dos originais. Daí a fidelidade desse texto. É por isso que você precisa demonstrar a fidelidade da palavra para os teus alunos, comprovando isso à luz da palavra de Deus. Avançando, o segundo subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. A Bíblia definitivamente é a palavra de Deus. Nós defendemos, como teólogos pentecostais, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos na inerrância das Escrituras. Nós, pentecostais, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você precisa ter clareza nessa definição que estou apresentando para você. Nós acreditamos na fidelidade do texto, na fidelidade da Escritura, na fidelidade da palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia aponta para lições profundas da nossa alma. Norman Geisler faz questão de dizer que a Bíblia é como uma semente que nos salva. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. A Bíblia é como o leite que nos nutre. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. A Bíblia é como a água que nos lava. Escrito aqui em Salmo 119, versículo 9. A Bíblia é como o fogo que nos purifica. Sendo demonstrado em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A Bíblia é como o martelo que quebra a pedra do nosso coração. Isso está demonstrado em Jeremias, dentro da palavra de Deus, 23, 29. A Bíblia também é como espada que penetra no íntimo da nossa alma. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é como remédio que nos cura. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia é como espelho. Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25. E a Bíblia é como lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. Ela guia, ela é a verdade de Deus. Por isso, leve isso para os teus alunos, demonstrando que a Bíblia não contém erros, mas ela é o guia para a nossa alma. Avançando, espero estar te ajudando. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EVD. A Bíblia ela é suficiente. Nesse terceiro ponto, precisamos ter a noção que a Bíblia, além de ser infalível, ela é suficiente, porque ela apresenta todo o plano da salvação, desde o Gênesis ao Apocalipse. Você percebe que ela conta a história da redenção em Jesus e ela é suficiente para demonstrar esse amor de Deus aos nossos corações. Levando isso em consideração, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a Bíblia é suficiente para ensinar. Ela é como guia para a nossa alma, ela é suficiente para nos ensinar a seguir a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ela é suficiente para nos guiar para a glória de Deus através da pregação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ela nos guia de uma forma profunda, nos ensinando diariamente como servir a Deus. Por isso é necessário lermos e estudarmos a Bíblia para estarmos próximos de Deus. Então faça isso com os teus alunos. E para finalizar a aula de hoje, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: não precisamos de outra revelação. Você sabia que a Bíblia ela já foi revelada? Não há mais nenhum texto que precisa ser revelado na atualidade. Não precisamos acrescentar mais nenhum versículo e nem retirar os que estão lá.
A Bíblia de forma verbal e plenária, plenária significa cheia, já está completa. O cânon da Bíblia já está fechado, então todos os 66 livros, de forma espiritual, através do Espírito Santo de Deus, nos guiam para a glória de Deus, para a exaltação e honra do nome do Senhor. Então entendemos que a Bíblia ela aponta para o caminho seguro, que é Jesus, que é servir ao Senhor, que é ser guiado por Cristo. E eu espero que essa aula possa ter abençoado você. Se eu contribuir contigo até aqui, se essa aula te ajudou, por favor, comente aí, importante demais pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz se você fizer isso. Conheça o nosso Ministério Pastoral e seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura que vão te ajudar a crescer ainda mais em Cristo para a glória de Deus. Como dica de leitura, posso indicar para você a lição da classe dos adultos que pode te ajudar muito também nesse trimestre, estudando ainda mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Quero te indicar também a Introdução ao Estudo da Bíblia, do Davi Guimarães, esse material espetacular para quem está estudando desse trimestre também, especialmente a Palavra de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus pode te ajudar muito a estudar ainda mais a Bíblia como Palavra de Deus, e o texto do Norman Geisler, essa teologia sistemática que é fantástica, que pode te ajudar a compreender mais a respeito de Jesus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 5, deixa eu ver aqui, que nós vamos estar estudando sobre um tema muito importante. Por que tantas traduções? Vamos compreender sobre as traduções da Bíblia. Vamos compreender sobre a equivalência dinâmica, sobre a equivalência tradicional, e eu conto com você aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.